Deus, Ele sabe melhor todas as coisas, né, irmão? Deus sabe melhor. Muitas vezes não entendemos o porquê, mas Deus sabe o porquê de tudo isto, né? Tinha uma mensagem para hoje, mas no caminho tudo foi mudado e nós tivemos que chegar e procurar os parágrafos e vamos seguindo a direção de Deus, a direção, os atos do Espírito Santo. Amém? Então vamos começar aqui, meus irmãos, o que é o Espírito Santo? Então, para nós falarmos um pouquinho sobre este tema, o que é o Espírito Santo? Porque nós já estamos na hora do arrebatamento, amém? Nós sabemos que o fim já está próximo. O tempo já é tardio. E tudo que tinha que ser revelado, já foi revelado pelo profeta. Tudo que tinha que ser profetizado outra vez, explicado, aquilo que o irmão Brana não pôde explicar no seu dia, já foi profetizado outra vez, através do ministério de João, que foi cumprido através do ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. Então, nisto ninguém nos move, ninguém nos tira daqui, porque a nossa fé, isto não tem como arrancar da nossa alma. Amém? Eles podem até matar o corpo, mas não podem tirar esta luz, esta revelação dentro da alma do coração eleito. Amém, meus irmãos? Amém, eu me sinto feliz por isso. Então, pelo tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, a hora do arrebatamento, e nós sabemos que para irmos no arrebatamento, nós temos que estar selados com o Espírito Santo. Para estarmos selados com o Espírito Santo, nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? E o irmão Brana, ele pregou a mensagem, o que é o Espírito Santo? O irmão Brana, se nós formos tomar a sequência das mensagens do irmão Brana, ele pregou o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. Então, cada mensagem do irmão Brana é um alimento tremendo para as nossas almas, que prepara, aperfeiçoa cada um de nós. Certo? Só de nós pegarmos os títulos da mensagem do irmão Brana, só de nós pegarmos os títulos da mensagem do pastor Osmar, só os títulos já é uma mensagem, né? Então, isto é para aperfeiçoar nossa fé, isto é para trazer descanso para as nossas almas. O irmão Brana, ele pregou a mensagem, o selo de Deus. E depois ele pregou a mensagem, a marca da besta. E então, nós vamos passar por estas pegadas, aonde o irmão Brana pisou, aonde o pastor Osmar pisou, nós vamos colocar o pé ali também. Amém, meus irmãos? Porque é rocha sólida, é alicerce, é fundamento para nós ouvirmos estas coisas novamente, para que nós possamos estar cada dia mais fortificados na palavra de Deus. Porque o que o diabo quer é atrapalhar nossa vida, atrapalhar nossa fé, atrapalhar nosso casamento, atrapalhar nosso lar, atrapalhar nossa igreja, atrapalhar nossos irmãos. É o que o diabo quer. Por isso Deus envia o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo nós possamos permanecer firmes na fila, né? O diabo quer nos tirar da fila, e Deus, ele nos faz permanecer na fila, em ordem. É uma fila, né? Quando os irmãos lembram no jardim de infância,
Quantos lembram do jardim de infância? Que a gente ficava lá no prézinho, né, irmãos? Em fila, todo mundo em fila, os menininhos ali, e a distância de um braço, em ordem, em fila, alinhados, para poder ir para a classe. Não é assim? Eu lembro desse tempo muito gostoso de criança nossa, né? Da mesma forma, para irmos para o céu, meus irmãos, Deus nos coloca em fila. Deus nos coloca em ordem. Não é assim? Então você vê lá, Paulo, né? Uma era, dá um braço de distância, aí vem Irineu, dá um braço de distância, aí vem Martim, dá um braço de distância, cada era, em ordem. As eras em ordem. Os mensageiros em ordem, né? Columba, tudo em fila, tudo em ordem, meus. Deus gosta de ordem. Deus gosta das coisas alinhadas com a tua palavra. Por isso que Deus requer a nossa vida em ordem, com a palavra de Deus. Deus quer nossa fé em ordem, em fila, alinhados com a palavra de Deus. Então você vê lá Lutero, depois você vê lá na frente Wesley, e depois você vê Branham, o sétimo anjo. E nós fazemos parte da sétima era, do sétimo anjo, do sétimo selo, do sétimo trovão, porque nós estamos em ordem. Por isso, irmão Branham diz, não saiam da fila, as eras estão em ordem já para o rapto, meus irmãos. Os mensageiros estão em ordem para o rapto, meus irmãos. A esposa de Cristo, ela está em ordem para o rapto. Irmão Branham diz, não saiam da fila, permaneçam na fila, permaneçam na palavra de Deus, permaneçam no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Então vamos ler aqui, meus irmãos, vamos voltar antes do princípio, para nós entendermos e vermos com clareza a revelação daquilo que o irmão Branham pregou na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, né? Irmão Branham passa por isto, e então nós vamos voltar antes do princípio, antes de Deus ser Deus, porque Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração, e para Deus ser adorado, Deus tinha que primeiro criar quem o adorasse, certo? Então antes de Deus ser Deus, Deus era, diz o irmão Branham, Elohim, que quer dizer o existente de si mesmo, Espírito. Deus era Espírito, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, certo, meus irmãos? Agora a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, São João 4, versículo 7, creio que é essa a escritura, que Deus é Espírito, Deus é Espírito, e lá antes do princípio, antes de Deus criar qualquer coisa, então Deus, Ele era Espírito, porque Deus é Espírito, e quando Deus é Espírito, Ele é Elohim, Ele é o existente, Ele é o eterno, não tem princípio de dias, e nem tem fim de dias, Ele é o eterno, então Ele existia por si mesmo, sempre existiu, este é o nosso Deus, meus irmãos, mas era Deus em seus pensamentos, invisível, Deus na sua eternidade, Deus como Espírito, certo? Mas Deus como Espírito, meus irmãos, Deus tinha os seus pensamentos eternos, por isso que os pensamentos de Deus são eternos, por isso que os pensamentos de Deus são
perfeitos. Por isso que os caminhos do Senhor são perfeitos. Por isso que a palavra do Senhor é perfeita. Ela combina da eternidade à eternidade. De Gênesis a Apocalipse. Nenhuma palavra se contradiz. Então, meus irmãos, lá na eternidade, vamos ler, né? Então nós estamos lá na eternidade, certo, meus irmãos? Quem veio da eternidade aqui, meus irmãos? Vamos levantar a mão, meus irmãos. Quem veio da eternidade? Você não veio da eternidade, meus irmãos? Eu estou voltando lá aonde nós viemos, lá da eternidade. Só vai para a eternidade quem veio da eternidade. Só vai para o céu quem veio do céu. Amém. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: quando esse Espírito de verdade vier, Ele vos fará lembrar, glória a Deus, lembrar de todas as coisas, lembrar do que nós éramos lá nos pensamentos eternos de Deus. Então o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nesta noite, está fazendo nós lembrarmos lá da eternidade, quando nós estávamos nos pensamentos eternos de Deus. O que é o Espírito Santo? O irmão Brana mostra, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo tem várias qualidades, adjetivos. Certo, meus irmãos? Ele é o Espírito de verdade. O Espírito de verdade que o mundo não vê, nem o conhece. Falou para os discípulos. Aí ele olhou para os discípulos e falou: mas vós o conheceis porque habita convosco. É o Espírito de verdade. O que é o Espírito Santo? É o Espírito de verdade. O que disse o Senhor Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem à eternidade, a não ser por mim. Ninguém vem ao Espírito Santo. O Pai é o Espírito Santo. Pai é um atributo, é um ofício, é um título. Como filho é um atributo, é um ofício, é um título. Certo, meus irmãos? Do mesmo Deus. Então, lá na eternidade, da mensagem vida, pregada pelo irmão Brana, no parágrafo 59. O irmão Brana diz assim: a grande fonte de toda a eternidade era aquele Espírito do amor, alegria, aquele Espírito de honestidade, aquele Espírito da verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. Saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. A palavra dita daquelas grandes fontes da vida. E saiu. E ali houve a teofania, que foi Deus Espírito feito em palavra. Então, meus irmãos, vamos parar aqui um minutinho, que lá na eternidade, o grande Espírito do amor,
o grande Espírito da honestidade, o grande Espírito de Deus, ele desejou ser manifestado. Porque Deus, como Espírito, era invisível. Ele não podia ser visto. Mas dentro daquele Deus, Espírito, Elohim, ele então desejou ser visto. Ele então desejou ser manifestado. E quando ele então se manifestou, Deus se fez em forma de logos, em forma daquela pequena coluna de fogo. Certo, meus irmãos? O Espírito se fez luz, se fez logos, se fez teofania. É uma coisa só, são títulos. Certo, meus irmãos? Logos, ralo de luz, coluna de fogo, teofania, corpo celeste e a palavra. São títulos da manifestação do mesmo Deus. Por isso que você então vai ver que Deus, quando ele se fez coluna de fogo, quando Deus se fez a palavra, então Deus estava se manifestando para que os homens pudessem ver, conhecer a Deus, para que Deus pudesse se manifestar. Por isso, meus irmãos, que nós temos que entender o que é o Espírito Santo. É o Logos de Deus. O que é o Espírito Santo? É a teofania de Deus. O que é o Espírito Santo? É a palavra. Certo, meus irmãos? É a palavra. Por isso que quando Deus começou a se manifestar aos homens, né? Porque Deus, então, ele criou os homens, o homem. Deus criou os anjos. E quando Deus criou os anjos, Elohim criou os anjos, então ele passou a ser adorado. Aí Elohim passou a ser Deus, porque ele foi adorado. E os anjos adoram a Deus dia e noite, na eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Deus começou a ser visto. E Deus manifestou em forma teofânica para Moisés, através das costas de um homem passando pela fenda. Moisés queria ver Deus. Moisés ouvia a voz de Deus, mas Moisés queria ver Deus. E Moisés então, ele somente viu Deus na sua forma de coluna de fogo, naquela sarça ardente, que queimava e não se consumia. Era aquele Logos se manifestando para Moisés numa sarça ardente, numa coluna de fogo. E Moisés queria então ver Deus. E Deus então manifestou para ele como as costas de um homem. Porque Deus estava manifestando, era o Logos, era a coluna de fogo, era a teofania. Quando Deus foi manifestar para Abraão, Deus então se manifestou em forma de teofania, na forma de Melquisedeque, que ele apareceu para Abraão e desapareceu. É a forma de Deus se manifestar. É a forma do Espírito se manifestar. Por isso que o Espírito e o Logos são um. O Espírito e a teofania
teofania são um. O Espírito e a palavra são um. Por isso que o Pai e o Filho são um. Porque o Pai é o Espírito. E o Filho é o corpo, é o templo, é a casa aonde aquele Espírito é manifestado. É manifestado, meus irmãos. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a sua palavra. É aqui que eu quero chegar. Nós vamos chegar lá. O Espírito Santo é a sua palavra. Você tem que saber se você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a sua palavra. Diz o irmão Brana: eu quero receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sua palavra. Porque a palavra é a letra vivificada pelo Espírito Santo. Por isso que os irmãos vão ver, meus irmãos, que a própria Bíblia diz que a letra mata. A letra mata. Por que que a letra mata? Porque se nós pegarmos hoje a lei de Moisés, você vai pegar uma prostituta e vai apedrejar ela. Ou qualquer mulher, qualquer irmã que for pega no adultério, e você pegar a letra da Bíblia, sem o Espírito que vivifica. Porque quando o Espírito vivifica a letra se torna a palavra de Deus. Porque a palavra é o verbo, é o logos, que manifesta o Espírito de Deus. Então, se você pegar a letra, e pegar uma mulher que se prostitui, e pegar a lei de Moisés, você vai matar aquela mulher, apedrejado, porque a lei diz para fazer isso. Por isso que a letra mata, porque a letra, ela precisa ser vivificada pelo Espírito. E quando o Espírito vivifica a letra, é a palavra de Deus, é o verbo. Certo, meus irmãos? Aquele verbo, aquela luz, aquela coluna de fogo. Por isso que você vai ver, meus irmãos, que quando Jesus se manifestou, o que Jesus estava manifestando? O Pai. Jesus estava manifestando Deus na terra. Por isso que Jesus, meus irmãos, é o verbo, a palavra de Deus, aquela coluna de fogo, aquela teofania, que se fez carne, se fez em 16 elementos. Para quê? Para que o Espírito de Deus pudesse habitar naquele corpo, para que aquele corpo pudesse morrer pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, nós temos que ver o que é o Espírito Santo. E o irmão Brando diz aqui, o Logos que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. Jesus era o corpo do grande Deus Jeová. Porque ninguém podia ver Deus. E quando Deus se manifestou em carne, Deus se manifestou no homem, chamado Senhor Jesus Cristo. Estava manifestando o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Agora, Jesus manifestava em parábolas. Por quê? Jesus manifesta em parábolas, em símbolos. Por que que uma hora Jesus falava, Pai nosso que estais no céu? E outra hora Jesus falava, o Pai que está em mim. Isto era parábolas, irmãos, para que aqueles que têm ouvidos não ouçam, aqueles que têm olhos não vejam, porque Deus estava se escondendo dos sábios e dos entendidos.
E somente os pequeninos teriam a revelação de Deus. Porque Deus trata com seus filhos através da revelação. Então Deus trata com símbolos, com parábolas, a própria Bíblia, para que os sábios entendidos não vejam Deus, mas somente os eleitos possam ver Deus através da revelação. Porque Deus trata com o indivíduo lá na sua alma, lá dentro da sua alma. Vamos aqui, meus irmãos. A teofania que foi Deus feito em palavra. Então, o Espírito de Deus é a palavra de Deus. É uma coisa só. Quando você recebe o Espírito Santo, meus irmãos, é quando você recebe a palavra do dia. É quando você recebe a palavra da hora. É quando aquela palavra, aquela letra, ela é vivificada dentro do seu coração, dentro da sua alma. Hebreus 1, capítulo 129. Agora, aqui está o que aconteceu. Desculpe-me, eu simplesmente entrei nisto, isto simplesmente me leva bem onde eu o amo. Vem, o Logos, e esta grande fonte de Espírito, a qual não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. Este grande Espírito começou a formar na criação. E o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E isto era uma teofania, que significa um corpo, aonde Deus aparece e desaparece. Para Deus poder manifestar para os seus filhos. O corpo teofânico é o corpo da palavra. Certo, meus irmãos? Que significa um corpo. E o corpo que era como o de um homem. O corpo teofânico, ele é como o corpo de um homem. Tem a aparência de um corpo de um homem. Só que ele não é de 16 elementos. Ele não é de carne, sangue. É um corpo celestial, corpo teofânico. Poder de transformação, parágrafo 281. O irmão Branham diz assim, meus irmãos. Escute bem, presta atenção. Poder de transformação, 1965, Prescott, Arizona, Estados Unidos, parágrafo 281. A palavra de Deus é seu Espírito. Vou repetir. A palavra de Deus, que palavra, meus irmãos? A palavra que Deus manifesta em cada era. A palavra que Deus manifesta em cada tempo. É o seu Espírito, porque o Espírito e a palavra é uma coisa só. É Deus. Agora, não é a letra, é a palavra. É a letra vivificada dentro da sua alma. Por isso, meus irmãos, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Apocalipse 10, 1 a 7, que cumpriu nos dias do irmão Branham. O que é o Espírito Santo, meus irmãos? O Espírito Santo é Apocalipse 10, 8 a 11, que cumpriu no ministério de João, que está manifestando hoje. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, meus irmãos, o que foram vistos sobre todos que estavam no cenáculo? Línguas partidas de fogo. Era aquela coluna de fogo, aquele logos, aquele halo de luz. Era
a palavra que estava manifestada em forma de logos, em forma de coluna de fogo, sobre todos que estavam no cenáculo. E aquela coluna de fogo, aquele halo de luz, aquelas línguas repartidas de fogo, de logos, da palavra, ela então entrou, batizou todos aqueles que estavam no cenáculo. Porque batismo, meus irmãos, do Espírito Santo não é na sua mente. Batismo do Espírito Santo não é no seu corpo. Ah, eu arrepiei. Ah, eu senti. Ah, eu chorei. Isto é sensação. Isto é emoção. Batismo do Espírito Santo não é na sua mente quando você entende. É na sua alma. Quando você crê. O irmão Branham diz, o irmão Branham até corrige. Você não recebe o Espírito Santo, a palavra, quando você crê. É depois que você crê. Porque Deus vai fazer uma obra na sua vida. Não é porque eu criei e eu recebi o Espírito Santo. É depois que você creu. Então, o Espírito Santo, ele vem na sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo, o irmão Branham diz que ele é dado ele é dado por medida. Certo? Por que que o Espírito Santo é dado por medida, meus irmãos? Porque em cada tempo, em cada era, Deus manifesta a medida da palavra para aquela era. Quando o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecostes, estava cumprindo o quê? Joel 2. Não é? Estava cumprindo a palavra. E nos últimos dias, seus filhos e filhas, estava acontecendo ali o cumprimento do profeta Joel. Estava cumprindo a medida da palavra que estava prometido para aquela era. Sobre aqueles irmãos, sobre os discípulos. O Espírito Santo no tempo de Paulo era a medida da palavra de Deus para a era de Paulo. O Espírito Santo no tempo de Lutero era a medida da palavra para o dia de Lutero, para o dia de Wesley, para o dia dos pentecostais, para os dias do irmão Branham. Era a medida, o Espírito, o irmão Branham diz aqui, véu adentro, parágrafo 304. Algumas pessoas têm uma impressão errada do que é a unção, o Espírito Santo. Tem pensado você alguma vez nisso? Quando foi dada a maior unção a alguém, e que fizeram quando lhes foi dada essa unção? A maior unção já dada a alguém foi a Jesus Cristo. O irmão Branham diz aqui, nós temos o Espírito por medida. Ele o tinha sem medida, porque Jesus era a palavra. Jesus era a palavra completa. Ele é o verbo, toda a palavra, toda a escritura. Então Jesus era a palavra completa. Por isso que Jesus tinha o Espírito completo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da palavra, toda a plenitude de Deus. E então, por que lá no Pentecostes, Jesus falando com os discípulos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus, a palavra feito carne, falando com os discípulos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quando ele voltou no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, e foram vindo línguas de fogos repartidas, era o Espírito Santo por medida, meus irmãos. Mostrando que cada era, Deus tinha uma língua de fogo manifestada para aquela era. Era a porção da palavra que o Espírito Santo ia vivificar para aquele tempo. O que é o Espírito Santo, meu irmão?
A palavra de Deus é o seu espírito. Por isso que o eleito não pode ser enganado, porque o eleito, ele está batizado com o Espírito Santo. O eleito tem a palavra da hora dentro da sua alma. Nada pode enganar o eleito, nada pode tirar o eleito de ir no arrebatamento, meus irmãos. E você sabe por quê? Efésios 4:30 é o que vamos pregar amanhã, porque o Espírito Santo é o selo de Deus. Deus, Ele te dá o Espírito Santo, Deus te dá a palavra da hora na sua alma, e Deus então sela. E o Espírito Santo é o selo, até o dia da redenção, até o dia do rapto. É o Espírito Santo que te mantém, é o Espírito Santo que te assegura, porque você então é a palavra da hora. Irmãos do céu, você é a manifestação de Apocalipse 10:8-11. Igual o pastor Osmar foi, igual o irmão Brana foi, a manifestação do Espírito Santo para aquela era. Apocalipse 10:1-7, era a palavra feito carne, era o batismo do Espírito Santo, era aquela escritura vivificada dentro da alma daqueles irmãos. No dia do irmão Brana, que creram no irmão Brana, meus irmãos. Da mesma forma, a palavra, ela foi vivificada. Deus, por que nós não sabíamos de Apocalipse 10:8-11, há 30 anos atrás? Nós não sabíamos nada disso, meus irmãos. Porque a palavra não tinha sido vivificada. O Espírito Santo não tinha descido para vivificar esta palavra. Mas quando o Espírito Santo tornou esta palavra viva para nós, através do pastor Osmar, através do ministério de João, meus irmãos, então essa palavra, ela começou a ser viva, e ela começou a ser pregada, e aí, então é a palavra falada de Deus. E essa palavra falada, ela saiu de um homem, e foi para a igreja, e foi para nós, meus irmãos. Por isso, nós somos batizados com o Espírito Santo da mensagem de João. Me desculpa por gritar, mas eu me sinto religioso, eu me sinto feliz, meus irmãos. Porque quando Deus tirar esta igreja da terra, Deus vai tirar a noiva de todas as eras, que está em ordem, que recebeu a medida da palavra do Espírito Santo para o seu tempo, durante todas as eras. E nós aqui da última era, Deus vai tomar a nossa medida, meus irmãos. É Apocalipse 10:8-11. Só que quando Deus derrama essa medida, Deus então completa o Espírito Santo na nossa vida. Lutero não teve o Espírito Santo completo no seu dia, porque Lutero não teve a palavra completa no seu dia. Wesley não teve o Espírito Santo completo no seu dia, porque Wesley não teve a palavra completa para o seu dia. Mas quando chegou no tempo do irmão Brana, meus irmãos, o irmão Brana teve o Espírito Santo completo no seu dia. Só que o povo não teve, porque o povo não creu na revelação completa do Espírito Santo. Não creu nos 7 trovões revelados, não creu na terceira etapa, não creu no novo nome. Por isso que os americanos, meus irmãos, eles tiveram o Espírito Santo só na primeira e segunda etapa. Mas agora, nos últimos dias, quando Deus manifestou o ministério de João, então Deus estava trazendo o batismo completo do Espírito Santo para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, quando houver o arrebatamento, é o Espírito Santo que vai nos puxar para cima. Porque o Espírito Santo está dentro da nossa alma. A palavra vai nos chamar do alto. A palavra vai nos chamar para o alto. E a palavra está dentro da nossa alma. E então o Espírito Santo vai nos transformar e nós vamos subir. Você crê nisso, meu irmão? Poder de transformação. A palavra de Deus é. Eu gosto disso, meus irmãos. Teve um dia que o pastor Osmar perguntou para mim assim: irmão Adriano, eu já tinha escutado ele pregar.
Só que ele pregou lá em São João Batista, né? E parava para conversar com o pastor Osmar no quartinho ali, depois do culto. Ei, pastor, 7 trovões, que bênção, né? E o pastor Osmar me perguntou, irmão, o que é os 7 trovões? E ele já tinha pregado, mas ele queria saber se eu tinha visto. Ele queria saber se eu tinha tido a revelação. E eu falei para ele, pastor Osmar, vou te responder igual o senhor pregou. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. É o que está na mensagem, não é, pastor? Ah, você ouviu o culto, né? Ouvi, pastor. Por quê? Porque aquela mensagem se tornou carne na minha vida. Através da revelação, meus irmãos. Eu recebi o Espírito Santo naquela mensagem. Por isso que nós recebemos a cada dia o Espírito Santo. Você entende, meu irmão? Amém? A cada culto que você ouve a palavra, que você deixa a palavra entrar, você está deixando o Espírito Santo entrar na sua vida. E você vai se enchendo com o Espírito Santo. Porque ele é dado sob medida. Certo, meus irmãos? Até nós sermos cheios do Espírito Santo. Cada culto que você ouve. Por isso, meus irmãos, cada culto que nós ouvimos do pastor Osmar, cada mensagem desta terceira etapa, a era de Laodiceia terminou, o Espírito Santo entrou. O último eleito já entrou, eu escutei, você escutou? Então, o Espírito, a palavra entrou, você foi ficando cheio. O novo nome Brana, você foi se enchendo. O 7º selo já foi revelado, você está se enchendo. O 7º selo foi a vinda do Senhor e toda a revelação de Deus, meus irmãos. Era Deus enchendo a sua igreja com o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a sua palavra revelada. É a sua palavra vivificada. Por que que os irmãos se perdem? Porque ao invés deles se encherem com o Espírito Santo, se encherem com a palavra da hora, eles recebem uma interpretação, uma doutrina errada. E ali, então, o Espírito Santo é colocado de lado. Mas nós temos que ser cheios com a palavra revelada, cheios com a mensagem de João, porque é o batismo do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, meus irmãos? É a mensagem de João, para hoje. Lá no Pentecostes, foi a mensagem profetizada por Joel. Nos dias de Lutero, foi a palavra para os dias de Lutero. Para o dia do irmão Brana, foi Apocalipse 10, 1 a 7. Mas para nós, no tempo do pastor Osmar, do ano 2000 para cá, o que é o Espírito Santo? É Apocalipse 10, 8 a 11. É Apocalipse 10 completo, meus irmãos. É Apocalipse 10 completo. É a palavra completa de Deus. O que é o Espírito Santo? O irmão Brando diz aqui, vamos lá, para terminar, meus irmãos. O patriarca Abraão, 1964, parágrafo 23. Escute isso aqui, irmão Brando dizendo. Como eu estava dizendo, né? Quando o pastor Osmar perguntou o que são os 7 trovões, porque é essas coisinhas que ele achava na mensagem, que era a revelação. Lá na era de Laodiceia, nas eras, no parágrafo 38, o pastor ia lá e o Espírito Santo vivificava aquele parágrafo para ele. O que é os 7 trovões? Os 7 trovões são... Pronto, tinha resposta. E vinha lá e pregava para nós. E pregou num lar da casa, acho que de uma irmã, né? São João Batista. É São João Batista? Tinha 6 pessoas na casa, meus irmãos. Quando o pastor Osmar pregou essa tremenda mensagem, o que são os 7 trovões? Então, é essas coisinhas que nós aprendemos com o pastor Osmar. O que é o Espírito Santo? A palavra de Deus é o Espírito Santo. Que palavra? A palavra da hora. Então, aqui o patriarca Abraão, parágrafo 23. Escute. Deixa o Espírito Santo entrar na sua alma. Não tenha isso somente na sua mente. Por isso que o irmão Brau falava assim,
Senhor, que o teu Espírito Santo desça 30 centímetros da minha mente, para o coração, para a alma, certo? Porque o Espírito Santo na sua carne, você não vai no rapto. O Espírito Santo na sua mente, no seu espírito, você não vai no rapto. Só vai no rapto aqueles que são batizados na alma com a palavra de Deus, da hora, que tem a palavra da hora na sua alma, no seu coração. É a mesma coisa com a semente dele, com os eleitos. A promessa de Deus é o selo. A promessa de Deus, a palavra de Deus é o selo. Para os que são a semente de Abraão. A promessa é um selo, uma testemunha assinalada. E quando cremos em toda a palavra prometida, então o selo, que é o Espírito Santo, nos é dado para por isso confirmar a promessa. Veja, se nós, sendo a semente de Abraão, nós passamos pelo teste para ver se vamos crer na Bíblia, na palavra ou não. A Bíblia é a palavra de Deus, porque Ele é Deus. E então, depois que você passou pelo teste para crer, então Deus te sela. Depois que você ouviu a palavra, e você passou no teste, e você creu na palavra da hora, então Deus vem com selo, Efésios 4:30. Deus vem com o Espírito Santo na sua alma e te sela até o dia da redenção. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu na tua palavra, Senhor. Onde fomos na eternidade e viemos até os últimos dias, Senhor. Através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, que cada irmão e irmã seja cada dia abençoados e cheios com a tua palavra da hora. No nome do Senhor Jesus. Amém.